O poder do agora, o espaço. Tal como nenhum som pode existir sem o silêncio, também nenhuma coisa pode existir sem o nada, sem o espaço vazio que permite que as coisas existam. Todos os objetos ou corpos físicos vieram do nada, estão rodeados pelo nada e acabarão por voltar ao nada. Mais ainda, até mesmo dentro de cada corpo físico, há de longe mais nada do que ser. Dizem os físicos que o estado sólido da matéria é uma ilusão. Mesmo a matéria aparentemente sólida, incluindo o seu corpo físico, é constituída por quase 100% de vazio, de espaço vazio. Tão vastas são as distâncias entre os átomos quanto comparadas com o seu tamanho. E mais ainda, até dentro de cada átomo há sobretudo espaço vazio. O que resta parece mais com uma frequência vibratória do que com partículas de matéria sólida. É mais parecido com uma nota musical. Os budistas sabem disto há mais de 2500 anos. A forma é vazio, o vazio é forma. Afirma o Sutra do Coração, um dos antigos textos budistas mais conhecidos. A essência de todas as coisas é o vazio. O não manifesto não está apenas presente neste mundo como silêncio. Impregna igualmente todo o universo, físico como espaço, de dentro e de fora. E passa despercebido tão facilmente como o silêncio. Toda a gente presta atenção às coisas no espaço, mas quem presta atenção ao espaço propriamente dito? Parece estar a querer dizer que o vazio ou o nada não é pura e simplesmente coisa nenhuma, que há nele uma qualidade misteriosa. O que é esse nada? Não pode fazer essa pergunta. A sua mente está a tentar transformar o nada numa coisa. No momento em que o transforma em alguma coisa, deixa de se perceber dele. O nada, o espaço, é a aparência do não manifesto, como fenómeno exteriorizado no mundo, tal como o apreendemos através dos sentidos. É praticamente tudo o que se pode dizer sobre ele, e mesmo isso é uma espécie de paradoxo. Não pode ser um objeto de conhecimento. Você não se pode licenciar em nada. Quando os cientistas estudam o espaço, geralmente transformam-no em alguma coisa e assim nunca compreendem a sua essência. Portanto, não admira que a teoria mais recente seja a de que o espaço não está vazio, que está cheio com alguma substância. Assim que se formula uma teoria, não é muito difícil encontrar provas para o fundamentar, pelo menos até que surja uma outra teoria. Para si, o nada só poderá ser um portal para o não manifesto, se não o tentar agarrar ou compreender. Não é isso que estamos aqui a fazer. De maneira nenhuma. Estou a dar-lhe indicações para lhe mostrar como pode trazer a dimensão do não manifesto para a sua vida. Nós estamos a tentar compreendê-lo. Não há nada a compreender. O espaço não tem existência. Existir significa literalmente sobressair.
Você não pode compreender o espaço porque ele não sobressai, embora ele não tenha existência em si próprio. Permite que tudo o mais exista. O silêncio também não tem existência e o não manifesto também não. Portanto, o que acontece se você afastar a sua atenção dos objetos no espaço e se tornar consciente do próprio espaço? O que é a essência desta sala? Os móveis, os quadros e tudo o resto estão na sala, mas não são a sala. O chão, as paredes e o teto definem os limites da sala, mas também não são a sala. Então, o que é a essência da sala? O espaço, evidentemente. O espaço vazio. Sem ele não haveria sala. Uma vez que o espaço é nada, podemos dizer que aquilo que não está nela é mais importante do que aquilo que está. Por isso, tome consciência do espaço que o rodeia. Não pense nele. Sinta-o, por assim dizer. Preste atenção ao nada. Ao proceder assim, tem lugar dentro de si uma alteração na consciência. Vejamos porquê. O equivalente interior aos objetos no espaço, como por exemplo os móveis, as paredes e o resto, são os objetos da sua mente, os pensamentos, as emoções e os objetos dos sentidos. E o equivalente ao espaço é a consciência que permite aos objetos da sua mente existirem, exatamente como o espaço permite que todas as coisas existam. Portanto, se você afastar a sua atenção das coisas, os objetos no espaço também afastam automaticamente a sua atenção dos objetos da sua mente. Por outras palavras, você não pode pensar e estar consciente do espaço, ou aliás, do silêncio, em simultâneo. Ao tomar consciência do espaço vazio que o rodeia, você também toma consciência simultaneamente do espaço, da ausência de mente, da consciência pura, o não manifesto. É assim que a contemplação do espaço pode se tornar um portal para si. O espaço e o silêncio são dois aspectos de uma mesma coisa. São uma exteriorização do espaço e do silêncio interiores, que é a quietude, o outro infinitamente criativo de toda a existência. Muitos dos seres humanos estão completamente inconscientes de tal dimensão. Para eles não há espaço interior, não há quietude. Estão desequilibrados. Por outras palavras, eles conhecem o mundo ou pensam que o conhecem, mas não conhecem Deus. Identificam-se exclusivamente com as suas próprias formas física e psicológica, inconscientes da essência. E porque cada forma é altamente instável, vivem no medo. Esse medo provoca uma percepção errônea de si próprios e dos outros seres humanos, uma distorção da sua visão do mundo. Se alguma convulsão cósmica provocasse o fim do nosso mundo, o não manifesto seria totalmente insensível a esse facto. O livro A Course in Miracles expressa essa verdade de uma maneira tocante. Nada que seja real pode ser ameaçado. Nada que seja irreal existe. É aqui que reside a paz de Deus. Se você permanecer ligado conscientemente ao não manifesto, passará a dar mais valor e a amar e respeitar mais o manifesto e cada uma das suas formas de vida
como expressão da vida única para além da forma. Também saberá que cada forma está destinada a ser novamente desfeita e que, em última análise, nada aqui embaixo tem muita importância. Você terá dominado o mundo, segundo as palavras de Jesus, ou, como disse Buda, terá atravessado para a outra margem. A verdadeira natureza no espaço e no tempo. Agora considere o seguinte: se não houvesse mais nada a não ser o silêncio, ele não existiria para si. Você não saberia o que ele é. Somente quando aparece o som é que o silêncio passa a existir. De modo idêntico, se houvesse apenas espaço sem quaisquer objetos no espaço, ele não existiria para si. Imagine-se como um ponto de consciência flutuando na vastidão do espaço. Nenhuma estrela, nenhuma galáxia, apenas o vácuo. De repente o espaço deixaria de ser vasto, deixaria pura e simplesmente de existir. Não haveria nenhuma velocidade, nenhum movimento daqui para ali. São precisos pelo menos 2 pontos de referência para a distância e para o espaço existirem. O espaço passa a existir no momento em que o 1 se torna 2. E quando o 2 se torna nas 10.000 coisas, como Lao Tse chama ao mundo manifesto, o espaço torna-se cada vez mais vasto. Portanto, o mundo e o espaço surgem ao mesmo tempo. Nada existiria sem espaço e, no entanto, o espaço nada é. Antes do universo ter surgido, antes do Big Bang, se preferir, não havia um vasto espaço vazio à espera de ser preenchido. Havia apenas o manifesto, um. Quando o se tornou nas 10.000 coisas, foi como se de repente o espaço permitisse a existência da multiplicidade. De onde veio o espaço? Terá sido criado por Deus para alojar o universo? É claro que não. O espaço é coisa nenhuma, portanto nunca foi criado. Saia à rua numa noite límpida e olhe para o céu. Os milhares de estrelas que consegue ver a olho nu não passam de uma ínfima fração de tudo o que existe nele. 1.000 milhões de galáxias já podem ser detectadas por meio dos mais poderosos telescópios. Cada galáxia é um universo, ilha contendo milhares de milhões de estrelas. E, no entanto, o que é ainda mais assombroso é a infinidade do próprio espaço, a profundidade e a quietude que permite que toda essa magnificência seja. Nada é mais assombroso e majestoso do que a vastidão e a quietude inconcebível do espaço. E, no entanto, o que é ele? Vacuidade, uma vasta vacuidade. O que nos aparece como espaço no nosso universo percebido através da mente e dos sentidos é o próprio não manifesto exteriorizado. É o corpo de Deus e o maior milagre é este. Essa quietude e vastidão que permitem ao universo ser não estão apenas lá fora no espaço. Estão também dentro de si. Quando você se encontra absoluta e totalmente presente, descobre sobre a forma do sereno espaço interior da ausência da mente.
Dentro de si, o espaço é vasto em profundidade, não em extensão. A extensão espacial é, afinal de contas, uma percepção errônea da profundidade infinita, um atributo da realidade transcendental, única. Segundo Einstein, o espaço e o tempo não estão separados. Na verdade, não compreendo muito bem, mas penso que ele quererá dizer que o tempo é a quarta dimensão do espaço. Chama-lhe ele o contínuo espaciotemporal. Sim, aquilo que você apreende exteriormente como espaço e tempo é, em última análise, uma ilusão, mas contém em si um núcleo de verdade. São os dois atributos essenciais de Deus, a infinidade e a eternidade, percebidos como se tivessem uma existência externa, fora de si. Dentro de si, tanto o espaço como o tempo têm um equivalente interior que lhe revela a sua verdadeira natureza ao manifestar a natureza dele. Enquanto que o espaço é o reino infinitamente profundo e sereno da ausência da mente, o equivalente interior do tempo é a presença, a consciência do agora eterno. Lembre-se de que não há distinção entre eles. Quando você se apercebe no seu interior do espaço e do tempo como sendo um não manifesto, ausência de mente e presença, o espaço e o tempo exteriores continuam a existir para si, mas tornam-se muito menos importantes. O mundo também continua a existir para si, mas deixa de o prender. Daí que o objetivo final do mundo resida não no próprio mundo, mas numa transcendência do mundo. Tal como você não estaria consciente do espaço se não houvesse objetos no espaço, também o mundo é necessário para se compreender o não manifesto. Talvez já tenha ouvido o ditado budista: se não houvesse ilusão, não haveria iluminação. É através do mundo e, em última análise, através de si, que o não manifesto se conhece a si próprio. Você está aqui para permitir que o objetivo divino do universo se revele. Compreende agora como você é importante. A morte consciente. Para além do sono sem sonhos, a que já me referi, existe um outro portal consciente para o não manifesto. Abre-se por breves instantes no momento da morte física. Mesmo que durante a sua vida você tenha perdido todas as outras oportunidades para a realização espiritual, este último portal ser-lhe-á aberto imediatamente a seguir à morte do corpo. Existem inúmeros relatos de pessoas que perceberam uma impressão visual deste portal como uma luz radiosa e depois regressaram daquilo que é geralmente conhecido como experiência de quase morte. Muitas dessas pessoas também falam de uma sensação de serenidade estática e paz profunda. O livro tibetano dos mortos, esta sensação é descrita como o luminoso resplendor da luz, sem cor, da vacuidade, que diz ser o teu verdadeiro eu. Esse portal abre-se apenas por um momento muito breve, e a menos que você tenha encontrado a dimensão do não manifesto,
durante a sua vida, é provável que também não se aperceba dele nesse momento. A maioria das pessoas transporta consigo demasiada resistência, demasiado medo, demasiado apego às experiências sensoriais, demasiada identificação com o mundo manifesto. Portanto, quando veem esse portal, afastam-se dele, aterrorizadas, e depois perdem a consciência. Grande parte daquilo que acontece a seguir é involuntário e automático, e acabará por haver um outro ciclo de nascimentos e de mortes. As pessoas a quem isto sucede não têm uma presença suficientemente forte para atingirem a imortalidade consciente. Portanto, passar por esse portal não significa aniquilação. Como acontece com todos os outros portais, a sua natureza verdadeira e radiosa permanecerá, mas a sua personalidade não. De qualquer forma, tudo o que é real ou tem verdadeiro valor na sua personalidade é uma manifestação da sua verdadeira natureza. Isso nunca se perde. Nunca se perde nada que tenha valor, que seja real. A aproximação da morte e a morte em si, a dissolução da forma física, são sempre oportunidades para a realização espiritual. Oportunidades que na maior parte das vezes são desperdiçadas, pois vivemos numa cultura que é quase totalmente ignorante a respeito da morte, como também é quase totalmente ignorante a respeito de tudo o que é verdadeiramente importante. Cada portal é um portal da morte, a morte do falso eu. Ao passar por ele, você deixará de basear a sua identidade na sua forma psicológica, obra da mente. Compreenderá então que a morte é uma ilusão, exatamente como a sua identificação com a forma era uma ilusão. O fim da ilusão, a morte, é apenas isso. Só é dolorosa se você se agarrar à ilusão.